Hoje a gente vai continuar a nossa série de indicadores e agora a gente chega em 2 números que pouca gente trabalha do jeito certo, mas que determinam diretamente o faturamento, a previsibilidade e a capacidade de crescimento da sua loja: número de atendimentos e taxa de conversão. E antes de tudo, eu quero te contextualizar porque esse tema é tão importante. Você já percebeu que quase todo lojista quer fazer tráfego pago, quer fazer parceria, quer fazer ação de marketing, mas não tem a menor ideia se o esforço está trazendo as pessoas certas? E eu digo isso com clareza porque eu vejo todos os dias. Quando não existe medição real de fluxo e de conversão, qualquer avaliação vira achismo. Pode estar entrando gente sim, mas não estar convertendo. E aí o lojista olha o resultado e diz: tráfego pago não funciona para mim. Mas será mesmo? Ou será que a gente atraiu o público errado? Ou que a equipe não estava preparada para receber esse fluxo? Ou que a loja estava com ruptura, com mix limitado, com atendimento fraco? Sem o dado, você nunca sabe onde começar. E quando você não sabe onde começar, você não cria consistência. Sem consistência, você não tem resultado. É por isso que hoje a gente vai organizar a sua visão sobre esses 2 indicadores, porque eles são o elo que falta entre aquilo que você faz para trazer cliente e aquilo que você faz para converter. Vamos começar falando do número de atendimentos, que eu sempre digo que é o indicador mais subestimado do varejo hoje. Todo mundo mede venda, mede meta, ticket, mas quantas pessoas a sua loja realmente atendeu, não é vendeu, tá? Atendeu no mês passado? Quantas pessoas procuraram um determinado produto e não encontraram? Quantas pessoas apenas circularam, falaram que estava só olhando e foram embora? A maioria não sabe porque nunca registrou. A famosa lista da vez era para ter esse propósito, mas todo mundo ignora. E aqui entra um ponto fundamental. Grandes redes medem isso obsessivamente. A maioria tem contador de fluxo na porta para saber exatamente quantas pessoas entraram e como esse número se comporta, horário a horário. É assim que elas definem escalas, ações, estoques, campanhas. Não é achismo, é dado. E existe também um dado muito animador para o varejo físico, que muita gente não conhece. Uma pesquisa global da Deloitte mostrou que 65% dos consumidores ainda preferem comprar em loja física quando estão na fase ativa de consideração de compra. Ou seja, o desejo de viver uma experiência presencial, ele existe. Mas é aqui que está o ponto. Isso não significa que as pessoas vão automaticamente entrar na sua loja. Elas só entram quando elas percebem valor. E é aí que está o problema. O varejo físico tem fortalezas enormes. Provar, tocar, levar na hora, atendimento humano, experiência. Mas o que eu tenho visto na prática é que uma ida à loja quase sempre começa a frustrar tudo isso. O atendimento está fraco, a equipe fica perdida, a loja sem processo, produto faltando, desorganização. Ou seja, a gente reclama que está perdendo espaço para o digital, mas muitas vezes é porque não está entregando aquilo que só o varejo físico pode entregar bem. E isso conecta perfeitamente com número de atendimentos e taxa de conversão. O número de atendimentos é o seu alcance real. Quantas pessoas o seu negócio tocou naquele dia, naquela semana, naquele mês? A taxa de conversão é o seu impacto. Quantas dessas pessoas que você alcançou, de fato, viraram venda? Quando você olha só a venda final, sem olhar esses 2 números, você não sabe se vendeu pouco porque entrou pouca gente ou se entrou gente e você não converteu. E quando isso não está claro, o que acontece é exatamente o que eu estou vendo o tempo todo. A pessoa faz uma ação, não mede, acha que não funcionou e desiste. E nunca dá tempo de um processo amadurecer. Agora vamos organizar o raciocínio. Para calcular a taxa de conversão, você precisa obrigatoriamente registrar o número de atendimentos. Sem isso, não existe indicador. E como isso é pouco praticado, no Indica Base eu trouxe 2 soluções. O Indicômetro, que é um marcador físico para a loja, e é onde você faz também o registro digital no Indicaview, onde você consegue apontar os atendimentos do dia e acompanhar mês a mês. E eu sempre digo,
Você já parou para pensar que se você tivesse isso registrado desde, por exemplo, o ano passado, você já saberia exatamente quantas pessoas a sua loja atendeu mês a mês e teria uma clareza absurda sobre o impacto real das campanhas que você faz? E agora vamos falar da taxa de conversão, que é onde muita coisa se revela. Uma conversão baixa, ou seja, abaixo de 60% a 65%, pode significar um atendimento fraco, um mix inadequado, ruptura de produto, vendedor inseguro, uma equipe despreparada ou até mesmo um público errado sendo atraído. Uma conversão alta pode sinalizar que uma loja aproveita muito bem o fluxo, mesmo que ele seja menor. E aqui eu quero que você pense no digital. O e-commerce, ele mede tudo, obsessivamente. E no físico, a gente tem fortalezas que o digital ele não tem, mas a gente mede muito menos. É por isso que o varejo físico ele está perdendo espaço. Não é porque a loja não funciona, mas é porque a gestão da loja não está funcionando. Então, vamos trazer para a prática. Quando você começa, então, a registrar os atendimentos, você vai saber se a sua campanha aumentou o fluxo, se o fluxo aumentou e se a conversão caiu. E isso pode indicar que talvez o público estivesse errado. E aí não é parar a campanha, é ajustar o público, ajustar a comunicação, alinhar a expectativa. Mas o que acontece hoje? Como ninguém mede, tudo vira uma avaliação emocional. Ai, Gabi, a gente achou que não deu certo, a gente achou que deu pouco resultado, a gente não vai investir mais. E a loja que decide no achismo não tem consistência e é por isso que ela não cresce. Agora, quando você mede conversão individual por vendedor, aí o jogo muda completamente. Porque você consegue enxergar quem está atendendo muito e convertendo pouco. E aqui o foco é técnica, é condução, é segurança, é mix, é treinamento. Você vê quem atende pouco e converte muito, e aí você entende que essa pessoa tem potencial para fracionar ainda mais. Você vê quem tem medo de oferecer, quem evita objeção, quem encurta a venda, quem não aprofunda no provador. E isso, gente, é ouro, porque a partir disso, você sabe onde treinar, onde estruturar e onde focar. E deixa eu te dizer uma coisa importante. Melhorar fluxo é absolutamente possível. Redes sociais, outdoor, panfleto, WhatsApp, parceria, tráfego pago. Mas o fluxo, ele só faz sentido quando você está convertendo. Senão vira custo, não investimento. Quando você tem o número de atendimentos e a taxa de conversão bem estruturados, você sabe exatamente qual é o gargalo. Se você está atendendo bem, mas o número de atendimentos é baixo, isso é problema de alcance. Se você está atendendo muito, mas vendendo pouco, é impacto. Se está acontecendo os dois, é execução. E esse é o ponto central desse episódio. Número de atendimentos te mostra se você está alcançando pessoas. Taxa de conversão te mostra se você está impactando essas pessoas. E a combinação dos dois é o que constrói um crescimento de verdade. E claro, isso fica muito mais simples quando você acompanha diariamente no IndicaView, dentro do IndicaBase. Porque ele não só registra, ele mostra tendência, compara, te dá clareza do que está acontecendo. E você ainda está rodeado de lojistas que estão passando pelo mesmo processo e aprendendo juntos todos os meses. Hoje, a gente fecha essa série sobre os indicadores, mas não deixe de assistir os outros 2 primeiros episódios. E então, se inscreva, deixe o seu like e coloca aqui nos comentários o que mais você quer saber sobre os indicadores. Te vejo na próxima semana.